estaria onde está agora, asterisco asterisco. Além disso, pensa em todas as ações da matriarca, especialmente na forma como o Errudal espancou aquela Baiuian até a morte. Quem é que realmente tem a consciência culpada aqui? Xiyan. Está realmente fugindo na minha frente. Ofegante. Ofegante. Felizmente, não demorei nem um pouco e corri como o vento de volta para a grande formação da seita imediatamente. Grande formação da seita, ativar. A grande formação da seita. Quem a ativou? Ufa. O Errudal, se você não tivesse agido logo, eu estaria preocupado que a matriarca e o grande ancião começassem a brigar de verdade. Não foi em vão que fizemos esse teatro por tanto tempo. Agora é hora de você provar do seu próprio veneno. Quantos membros do Templo Blissful virão? Estou ansioso para ver. Ancião, a grande formação da seita não é algo para ser ativado levianamente. O que está pensando? O evento de hoje foi apenas um gatilho, a causa raiz foram as animosidades de longa data de todos. Tudo isso inevitavelmente explodiria mais cedo ou mais tarde, e já que está acontecendo, por que não ativar a grande formação da seita e deixá-los lutar à vontade? Para falar de forma branda, para ativar a grande formação da seita, você precisa exaurir uma pedra de energia espiritual extremamente preciosa, e só há uma dessas pedras em nossa seita. Se for danificada, levará muito tempo para consertá-la. Isso é algo que você deveria usar durante uma luta interna. A seita está em tumulto, e todos estão brigando de verdade, então se inimigos de fora aproveitarem a situação, sem a grande formação da seita para nos proteger, você poderia assumir a responsabilidade, e o Xuanji. O Errudal, você pensou nisso tão bem que merece ser elogiado. No entanto, já considerou a possibilidade de a seita ser invadida por forasteiros de qualquer maneira quando a pedra de energia espiritual da grande formação da seita se esgotar? Ancião RD, está se preocupando demais. Mesmo sem a pedra de energia espiritual, se 3 especialistas do reino inato derem tudo de si, a grande formação da seita ainda pode ser ativada. Será que a seita Muking está faltando 3 desses praticantes, por acaso? E mais. A pedra de energia espiritual pode suportar a grande formação da seita por pelo menos 1 ou 2 dias. Você acha que conseguiremos lutar por tanto tempo? Não vê que a grande formação da seita foi ativada, mas a matriarca não parou nem um pouco. Ela não entende mais sobre a justiça do que você, e o Xuanji. Já faz muitos anos desde que a seita Muking ativou a grande formação da seita, mas é realmente triste pensar que, desta vez, foi ativada por causa de uma luta interna. Você ainda se lembra dessa história antiga? Ela é quem insistiu em vir. Mesmo que eu quisesse, não poderia mandá-la de volta. Você chama isso de querer mandá-la de volta? Você brincou de gato e rato com ela porque sabia que ela desejava o seu corpo. E o Xuanji, vadia promíscua. Você nem deixa seus discípulos em paz. O Errudal, psicopata. Chega de conversa fiada. Caramba, finalmente me livrei das meninas do estabelecimento Viking. Parecia que se eu ficasse com elas e fosse apenas um pouco descuidado, eu seria bip 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 ou até bip 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 centenas de vezes. Ainda tenho negócios urgentes para resolver. Isso parece ser a chamada grande formação defensiva da seita. Ela isola toda a seita Muking do mundo exterior, como se fosse outra dimensão. É verdadeiramente impressionante. Dizem que até mesmo os especialistas mais fortes serão reduzidos a meros filhotes. Se entrarem precipitadamente na grande formação da seita, praticantes do reino inato se tornarão do reino adquirido, e os do reino adquirido se transformarão em completos novatos. Agora que algo assim apareceu, este mundo realmente parece uma fantasia épica. Disparei meu dedo de espadas fluorescentes, mas não vi nenhum sinal de penetração, e a formação não se moveu nem um pouco. Totalmente impressionante. Certo, sem mais brincadeiras. É melhor eu colocar meu plano em ação. A matriarca e os outros estão lutando lá em cima há mais de 1 hora, e eu não faço ideia de como as coisas estão indo. Qin Shinsi. Qin Shinsi descendo a montanha em um momento como este é realmente suspeito. Terei que me aproximar furtivamente dela e ver o que diabos ela está aprontando. Não seja uma traidora. Isso seria ruim para o meu plano. Ah não consegui ouvir os dados agora há pouco.
Volte comigo para a montanha. Quando a grande formação da seita foi ativada, eu esperei por você à esquerda e à direita, mas você não voltou, então desci para ver se algo tinha acontecido com você do lado de fora. E? Porque a grande formação da seita foi ativada. O mestre e os anciãos estão lutando. Acho que ativaram a formação porque estavam com medo de serem atacados por outros. Oh, você conseguiu um bolo de ósmantos. Me dá um pedaço. Então, no fim das contas, o motivo dela ter descido a montanha foi por causa disso. Eu não imaginava que essa vadia gostava tanto da sua serva. Xiyan. Você estava me seguindo. Como isso poderia ser? Eu só estava dando um passeio, mas nunca imaginei que minha senhora pretendia comer sozinha. Isso não pode ser. Um casal deve se tratar com respeito mútuo, sabia? AFF, você me toma por uma criança. Mas veio em boa hora, tenho algo para te perguntar. E o RU, volte para a seita primeiro. Você a mandou embora de propósito. Minha senhora, você não tem nenhum plano para mim, tem? Não é um pouco ousado fazer algo assim em plena luz do dia? Agora que o mestre e os anciãos estão em uma briga, e eu não faço ideia de qual será o resultado, não estou com humor para conversar fiado com você. Sempre tive a sensação de que há algo entre você e o mestre que está escondendo de mim. Minha senhora é de fato excepcionalmente inteligente, mas é assim que você fala com seu marido. Meu querido marido, a menos que você me diga, terei que usar uma técnica secreta noturna capaz de proporcionar grande prazer até mesmo a eunucos. Minha senhora, seu rosto está ficando muito falso. Quem ousa se aproximar de mim às escondidas? Você é Qin Shinsi, discípula direta de Yuongyan no 9º nível do reino adquirido, não é? Uma especialista no reino inato. Você é o Liangu do templo abençoado. Que garota astuta! Ela reagiu tão rapidamente, e nem tentou bloquear meu ataque. Mas, ao invés disso, usou seu poder para fugir. Ufa! Como se espera de uma especialista no reino inato, realmente há uma grande diferença entre os reinos. Mesmo quando usei o poder dela para escapar, ainda fui ferido pelo retrocesso. O Liangu é a assistente de confiança do mestre do templo abençoado. Como ela apareceu, é muito provável que Dang Wongshan tenha chegado pessoalmente também. Preciso informar o mestre o mais rápido possível. Xiyan. Está realmente fugindo na minha frente. Ofegante, ofegante. Felizmente, não demorei nem um pouco e corri como o vento direto para o grande formato da seita. Direto para lá. Então, quando fui atacado, você nem sequer planejou me ajudar, e apenas virou as costas e fugiu. Minha senhora, você acha que sou burro? Se você pudesse vencer, nem precisaria da minha ajuda, mas se não pudesse, ainda assim queria que eu contasse convenientemente com você para me salvar. Como diz o velho ditado, marido e mulher são como pássaros da mesma revoada, cada um voa para seu lado quando o desastre chega. Ah, essa foi boa. Da próxima vez, com certeza serei eu a voar primeiro. Eu mesma saí, mas não consegui derrubar 2 jovens no reino adquirido. Aquela mulher e aquele homem são realmente escorregadios. Wu Liangu, você realmente precisa mudar esse estilo impetuoso. Alta sacerdotisa. De acordo com o plano original, deveríamos ter esperado o grande formato da seita cair, então subir até o pico principal e matar Yuongyan e os anciãos da seita Muking. Mas com o que você fez agora, aqueles 2 jovens irão relatar, então eles estarão em guarda. O grande formato da seita já está há tanto tempo que com certeza estarão muito enfraquecidos pela luta, então mesmo que saibam disso com antecedência, não poderão fazer nada. Quanto? Aqueles 2, estavam tão apaixonados que poderiam até ter feito sexo no local. Honestamente, era desagradável de olhar, então não pude deixar de querer me livrar deles. Tudo bem, nosso plano é completamente à prova de falhas de qualquer maneira. Assim que ela destruir a pedra de energia espiritual do grande formato da seita, poderemos marchar direto para dentro. Quanto a você, que se feriu para agitar o Ulingan, fique aqui e recupere-se. Assim que matarmos Yuongyan e todos os anciãos do Muking, vou-me dedicar totalmente a cuidar de suas feridas pessoalmente. Muito obrigado, alta sacerdotisa. Wu Lingan, você e Ian Melling nem conseguem me vencer juntos? Quem é você para cobiçar o trono da matriarca? O que é toda essa arrogância?
Você acabou ficando sem energia inata ao lutar conosco. Agora, você só pode lutar com combate corpo a corpo simples. Mei Ling e eu somos dois, e você é só um. Eu aconselho você a se render o mais rápido possível, para não precisarmos bater no seu rosto bonito. Renda-se. Eu acho que quem deveria se render são vocês dois. Você ainda está praticando essa técnica de luta tão rudimentar. Durante o tempo em que estava me recuperando dos meus ferimentos, não tinha nada para fazer e não podia cultivar, então pratiquei um pouco, caso algum infortúnio acontecesse. Nunca imaginei que realmente usaria isso hoje. Rudao, como estão as coisas por aí? Ondian, embora eu não possa lutar contra dois especialistas inatos ao mesmo tempo como você, sou mais do que capaz de lidar com Yuxuanji, você não precisa se envolver. O Templo da Felicidade. Tão cedo. Vocês dois definitivamente não são páreo para um especialista do reino inato. Qin Shinsi, você está apenas levemente ferida, e até Xian está completamente ileso. Como vocês duas conseguiram escapar dela? Shinsi e eu reagimos rapidamente o suficiente para perceber o ataque surpresa do inimigo e bloqueamos juntas, aproveitando a oportunidade para fugir. Certo, as duas são rápidas de raciocínio, não há necessidade de julgar errado. Se fosse apenas o Templo da Felicidade espiando, tudo bem. Mas se no pior caso, Dang Gongshan realmente está aqui, então deve haver muitos especialistas do reino inato com ela. Ancião RD, qual é o status da grande formação do seto? Ela vai resistir por mais um dia sem problemas. Outro dia. Não é um tempo abundante de maneira alguma, mas é o suficiente para dar conta. Todos, agora estamos exaustos e gravemente feridos. Se o Templo da Felicidade realmente aproveitar a oportunidade para atacar, não conseguiremos suportar a grande responsabilidade de manter a grande formação do seto. Que tal pararmos? Por enquanto, voltarmos para nossas respectivas residências para pegar pílulas de cura, nos esforçarmos ao máximo para recuperar a energia que gastamos até agora, e depois voltarmos para manter a grande formação do seto. O que acham? Eu não tenho problemas com isso. Rudao, e você? Se você me perguntar. Você está sendo otimista demais, matriarca. Quando podemos recuperar em apenas um dia? No momento em que a grande formação enfraquecer, aqueles 5 especialistas do reino inato do Templo da Felicidade vão invadir imediatamente, então definitivamente não somos páreo. Ué Rudao, como você sabe que o Templo da Felicidade trouxe 5 especialistas do reino inato? Você não parece estar adivinhando, mas sim muito certo disso. Suspiro. Fiquei tão cansado lutando contra você, que minha mente entrou em transe, e no último momento, até me revelei. Mas, eu de propósito guardei um último traço da minha energia inata. O traidor era na verdade o Errudao. Nunca, em 1 milhão de anos, eu teria pensado que seria você. Agora que a pedra espiritual de energia foi destruída, a grande formação do seto vai desligar automaticamente. Se você tiver últimas palavras, é melhor dizer agora. Wei Rudao, eu só quero saber. Você já é um ancião de um seto. O que o Templo da Felicidade poderia oferecer para você trair o sétimo King? Absurdo. Dang Gongshan. Permita-me contar a razão pela qual você vai morrer. Wei Rudao é originalmente do Templo da Felicidade. Sendo assim, como poderia essa conversa de traição ser válida? Ela tem se infiltrado no seu seto por mais de uma década, e agora, é hora de ela voltar. Ela fez um trabalho excelente como agente infiltrada. Se tivesse permanecido disfarçada, poderia até ter a chance de se tornar a matriarca. Xi Yan, você ainda está com disposição para contar piadas. Rudao, você na verdade. Rudao, então quando você disse que o Templo da Felicidade contratou o Shui Lo para te assassinar, isso foi algo que eu arranjei. Eu originalmente queria que o Lingen pensasse que você era o mentor, mas não esperava que Xian interrompesse o meu plano. Então eu concordei, já que o objetivo final era que vocês se matassem mutuamente. Então é assim. Mas você vive aqui desde criança. Mesmo que fosse um espião enviado pelo Templo da Felicidade, sua relação com o sétimo King definitivamente deve ser muito maior. Como você pôde nos trair? Porque você precisaria fazer isso. O que o Templo da Felicidade poderia te oferecer? Agora que as coisas chegaram a esse ponto, não há mais nada a dizer. Matriarca, o sétimo King vai chegar ao fim hoje. Então você realmente não tem sentimentos por mim, nem pelo seto todo.
Foi porque esse Xi te ofendeu que você teve coragem de nos trair. Eu estou bem, vá ajudar os outros. É a minha vez. Eu realmente acho Xi Yan desagradável, mas isso não tem nada a ver com ele. Se não foi Xi Yan, Deng Gongshan te prometeu algo ou te chantageou para tomar essa decisão. E o Hongyan, você está cheio de bobagens. Você está tentando ganhar tempo para recuperar seu poder furtivamente. Deng Gongshan, você está me empurrando demais. Tem algo errado. Com o mestre. Não me faça te arrastar para o inferno comigo. Yuongyan, Yuongyan, você ainda tem esse tanto de poder depois da sua luta. Tenho que dizer que subestimei você, mas é uma pena que desta vez você não tenha forças para reverter a situação. Vá para o inferno. Você está se achando demais. Não é mais do que uma besta encurralada, lutando suas últimas forças. Wu Lianggu, vá se divertir com a nossa amada Yuongyan, mestra da grande seita Yu. Estou bem, vá ajudar o grande ancião. Tão rápido. Certamente não posso contar com você para tudo. E o Xuanji, você também quer fazer uma última tentativa. Vocês, do Templo da Felicidade, vieram para nos matar, nem mesmo me deixam lutar. Wang Tingxian, vá se livrar dela. Bom, muito bom mesmo. Vilões morrem porque falam demais. Me dê só mais um pouco de tempo. Sou o digno grande ancião da seita Muqing. Não preciso da ajuda de um pirralho como você. Então, o segundo ancião. Caramba! Vocês todos fizeram seus próprios preparativos. Algo certo. Não é de todos vocês, lutem com tudo. Yuongyan, você recuperou totalmente seu poder. O que você acha? Não é só a matriarca que se recuperou completamente. Nós vamos ficar responsáveis por reiniciar a formação. Deixa as pessoas do Templo da Felicidade com a matriarca. Você me perguntou se poderia reiniciar a formação. Corpo Budista da Felicidade. Morra. As garotas bonitas têm mais espírito. Uau, caramba! Uma briga de imortais daoístas. Querida, minha senhora, não me surpreenda assim. Você me assustou de morte. Está se escondendo bem longe. Você não é melhor do que eu, minha senhora. Não foi você que veio se esconder também. Então, a razão pela qual eu estava me perguntando por que as artes marciais de Deng Gongshan pareciam tão sem graça era porque era uma finta. Ela já fugiu há muito tempo. Grande formação da seita, reative-se. Peço a vocês três que mantenham a grande formação da seita, deixem o grupo do Templo da Felicidade comigo. Depressa, matriarca. Enquanto a grande formação da seita estiver ativa, a força do grupo deles será suprimida em pelo menos metade. Esta é a oportunidade única de eliminar todos eles que estávamos esperando. Se você não os perseguir e deixar eles fugirem, por toda essa conversa fiada, você não merecerá ser a matriarca. Vá logo, matriarca, e deixe a grande formação da seita conosco. Fique tranquila, grande anciã. Eles não podem escapar da morte dessa vez. Quando vi a matriarca e os anciãos lutando entre si antes, pensei ter visto todo o poder de um especialista no reino inato. Só quando vi a luta entre a matriarca e a alta sacerdotisa que percebi que estava vendo apenas a ponta do iceberg. Mas, comparado a isso, eu realmente sou tão indigno da confiança dos anciãos. Vocês todos recuperaram o poder antes mesmo de eu agir. Como diz o ditado, sempre tenha cuidado com os outros. Como nós da seita Muqing poderíamos colocar nossas vidas nas mãos de outra pessoa? Só tendo uma carta na manga é que podemos caminhar com confiança. No entanto, o seu dedo de Nirvana é realmente maravilhoso. Embora eu estivesse preparado para isso, achei que só recuperaria cerca de 60 a 70%. Nunca imaginei que me recuperaria completamente com um único uso. Xi Yan realmente tem uma técnica de cura divina. Estranho, quando ele aprendeu uma arte marcial tão mágica. Será que ele é realmente um peão secreto que o mestre manteve escondido? Xi Yan, você é tão jovem, mas já possui uma habilidade tão única.
Eu quero você cada vez mais. Caramba, uma daquelas 48 vadias já é o suficiente para lidar, agora é uma raposa de 1000 anos. Isso é realmente demais. Xiyan, H. O segundo ancião e eu estamos muito ocupados nos concentrando em nos curar e manter a grande formação da seita. Se você não tiver nada melhor para fazer, vá dar uma volta em algum outro lugar. Não fique perambulando por aí, é um incomodo. Nesse caso, vou-me retirar. Parece que a grande anciã está desabafando comigo porque foi enganada pelo seu amado. E não pode desabafar em outro lugar. Mulheres na menopausa, que tiveram o coração partido, realmente não são para se brincar. Melhor sair de fininho. Com a proteção da grande formação, a seita está bem segura agora. Quer sair para dar uma volta comigo, minha senhora? Não, obrigada, é melhor ir sozinha. Vou ficar aqui para guardar os anciãos. TSC, TSC. Faça o que quiser. Embora a reunião da seita tenha sido apenas um ato, a relação entre Xiyan e o grande ancião não parece ter melhorado nem um pouco. Xiyan, venha brincar comigo quando estiver livre. As coisas do lado do grande ancião estão bastante normais, mas quando foi que Xiyan se aproximou tanto do terceiro ancião? Quantas mordidas o terceiro ancião deu furtivamente enquanto eu estava apenas na metade? Ancião, há algo que tem me intrigado. Gostaria de saber se poderia esclarecer minha dúvida. Fala o que pensa. Percebi que todos parecem ter-se preparado para o ataque do Templo da Bem-aventurança. E como você acabou de conversar com Xiyan, gostaria de saber se Xiyan e os anciãos, ou o terceiro ancião, fizeram algum plano. Parte do nosso poder, talvez pudéssemos até dar ao Templo da Bem-aventurança um pouco do próprio veneno e pegá-los como patos sentados. Porque não faríamos isso se só houvesse benefícios e nenhum mal. Aquele bastardo, Xiyan. Ele realmente não me deu nem uma pista sobre um assunto tão grande. Vamos lá, Yu Xuanji, não faça tanto drama por causa de Xiyan. Até uma esquilo cega encontra uma nós de vez em quando. Ele teve apenas uma sorte momentânea. Eu realmente nunca pensei em Wei Rudao como uma traidora antes, mas o comportamento dela na reunião foi ridículo. Mesmo sem o aviso prévio de Xiyan, eu ainda poderia perceber que algo estava errado e nunca teria lutado seriamente com a matriarca. Se havia um Xiyan ou não, isso não afetaria meu julgamento. Não tenho tanta certeza disso, grande ancião. A pílula de rejuvenescimento da alma da morada dos imortais é difícil de refinar, e uma vez que foi feita, ela deve ser tomada dentro de 12 horas ou seu efeito será perdido. Você normalmente prepararia algo assim? Além disso, embora a técnica de nutrição da energia celestial primordial do segundo ancião seja poderosa, as preparações necessárias são imensas. Você deve ter passado de 2 a 4 horas antes da reunião para deixar tudo pronto, sem dúvida. Como eu disse, se não fosse por Xiyan, eu certamente não teria sido enganada a lutar com a matriarca. Eu não devo nada a Xiyan. Sim, você não deve nada a Xiyan. Mas sem o aviso dele, certamente não teríamos tido a chance de pegar todos de uma vez. Se não tivéssemos feito tanto esforço para manter o Wei Rudao no escuro, ela não teria caído na armadilha, e se ela não tivesse tentado derrubar a grande formação da seita, como poderíamos dar a ela um gostinho do próprio veneno? Então é assim que é. Shinsi, deixe-me te contar mais uma coisa. Xiyan não é um eunuco. TSK. Você já não aproveitou esse homem tão bom muitas vezes. Quer-me dar ele para eu dar uma prova? Por favor, comporte-se, terceiro ancião. Como o terceiro ancião sabe que Xiyan não é castrado? Pode ser que... Xiyan, seu bastardo, espera até eu me vingar de você mais tarde. A luta lá do lado da matriarca está bem animada, fico-me perguntando como a batalha está progredindo. Melhor eu dar uma olhada, caso algo dê errado, ainda vou precisar usar aqueles capangas do Shuai-Lo. Sem tradução fornecida. Que diabos? Porque o Yagukun começou a me bombardear de repente. Esse filho da mãe ainda se diverte atacando os outros por trás. Vou fazer um teatro e pegar ele de surpresa também. Sem tradução fornecida. Aparentemente, aquela estranha técnica de proteção corporal não é exatamente o guardião celestial, mas pode refletir parte do meu poder. Esse idiota realmente não pode continuar vivo. É uma pena que seu reino de cultivo seja tão baixo. Nenhuma técnica de proteção corporal pode te salvar. Eu soube que o plano do Templo da Bem-aventurança havia falhado quase completamente quando vi a formação da grande seita se reativar. Queria sair voando o mais rápido possível, mas fiquei tão irritado quando vi um bastardo como você. Talvez eu nunca consiga saciar o meu ódio sem te matar. Que você seja reencarnada em uma boa família na sua jornada para o inferno. Não seja tão babaca na sua próxima vida.
Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Sua mãe que é babaca. Xiyan, você ainda é muito imaturo. Você pensou que eu não sabia que você poderia usar o dedo das espadas floridas. Há muito tempo estou tomando precauções contra você. Você pensou que eu não sabia que você sabia que eu poderia usar o dedo das espadas floridas. Sem tradução fornecida. O que você quer dizer com isso? Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Curvar-se e se virar como quiser. Impossível. Sem tradução fornecida. Hemostasia pelos pontos de acupuntura. Você acertou, mas infelizmente não há prêmio. Agora, o filho da puta que deveria morrer é você. Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Você não sabe o que significa pedir problemas. Não é tão fácil fugir. Quando não se pode vencê-los. Sem tradução fornecida. Não está bom, estou tendo dificuldades com as minhas pernas agora. Eu só seria um alvo fácil, levaria o ataque dos dedos das espadas floridas e não conseguiria escapar. Vou bater nele até morrer e depois correr. Ele estava bem quando eu o soquei há pouco, mas não acredito que ele vá ficar bem todas as vezes. Sem tradução fornecida. É aquela força repulsiva novamente. Sem tradução fornecida. Que tipo de arte marcial é essa? Nunca ouvi falar de um guardião celestial que possa refletir ataques. E porque sua defesa é tão mais forte. Como você gosta da minha reflexão, executor Ye? Você não estava aqui para me matar. Vamos lá, vou ficar aqui para você. Mate se puder. Ah, Xiyan, admito que seu progresso é muito mais rápido do que eu poderia imaginar. No entanto, você ainda não é páreo para mim. Impacto divino do Zen. Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Sua chamada reflexão é apenas um ferimento por ferimento. Então, vamos ver se eu quebro sua defesa e te mato primeiro, ou se você me mata primeiro refletindo meus ataques. Uau, parece que você tem mais do que apenas força bruta. Você tem cérebro também, executor Ye. Mas eu posso me curar, e você? Dedos do Nirvana. Sem tradução fornecida. Ai, realmente não faço ideia do que o grande ancião viu em você. Você é tão feio. Mas o mais importante é que, mesmo que você seja duro ou não, você não teria mais força depois de fazer isso 2 vezes. Seria realmente muito lamentável se o grande ancião acabasse se casando com você. Ou que, você realmente não é bom lá embaixo. Você percebe o quão babaca você é? Ninguém tentou te impedir quando você queria fugir, mas você teve que vir atrás de mim. Ei, eu estou tão irritado por sua causa. Você não vai a lugar nenhum hoje, Yegukun. Sem tradução fornecida. Para longas distâncias, ele tem os dedos das espadas floridas. Para curta distância, ele tem um guardião celestial completamente irracional, e ele ainda tem uma arte marcial de autocura de origem desconhecida. Porque esse cara de repente ficou tão difícil de lidar? Droga, eu queria ter fugido logo de começo. Os 3 anciãos da seita Muking estão mantendo a grande formação, e a matriarca daquela seita está caçando a alta sacerdotisa e seu povo, então ninguém teria notado minha localização. Porque diabos eu tive que mexer com esse Xiyan? Agora não é nem uma luta nem uma fuga. Não, se eu continuar enrolando, não terei tempo suficiente para escapar. Eu preciso terminar com isso. Tenho que reunir toda a minha força. Se eu vou viver ou morrer, tudo depende deste golpe. Sem tradução fornecida. Você quer machucar meu marido? Vá para o inferno. Qin. Qin Shinsi, sua vadia. Ei, ela te deu uma surra, mas ainda assim você tem forças para xingar minha esposa. Cortar. Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Minha senhora, você não ficou com os anciãos e veio até mim. Parece que estava extremamente preocupada comigo. Eu senti tanta falta de vocês dois. A coisinha do meu querido é tão animada e cheia de energia. Você não é um eunuco de fato. Ai, me pergunto como as coisas estão indo onde está a matriarca. Com certeza não podemos deixar as pessoas do Templo da Felicidade escaparem. Pelo jeito da batalha, todos foram parados pelo mestre e não conseguiram escapar da grande formação. Então vamos dar uma olhada, talvez possamos ajudar a matriarca. Sem tradução fornecida. Yegukun pode estar inconsciente, mas e se ele acordar no meio do caminho e fugir? Como uma potência no 9º nível do reino adquirido, nem se suas 2 mãos restantes, ele pode até mesmo arrastar a si mesmo com o seu negócio.
Porque você não corta o pau dele, minha querida. Porque você não destrói o Dantian dele e paralisa a cultivação dele, minha senhora. Sem tradução fornecida. Sem tradução fornecida. Dangongshan, você é par do meu mestre e liderou a luta do Templo da Felicidade contra a seita Muqin por muitos anos. Vou-te permitir escolher o jeito que você vai morrer. E o Ongyan, eu sei bem que você é uma pessoa indecisa, sem sabedoria e carente de virtude. Um plano tão arriscado, onde apenas um pequeno descuido teria feito você perder o jogo inteiro, não é algo que seu cérebro fraco poderia ter pensado. Como você diz. Eu não tenho astúcia para truques baixos, nem tenho influência para persuadir os anciãos da seita. Mesmo meu mestre falecido disse que eu só era talentoso em artes marciais, e que minha habilidade em gerenciar a seita era apenas mediana. Tudo o que eu tenho é a capacidade de julgar o caráter das outras pessoas, isso é tudo. Há um membro extraordinariamente brilhante na minha seita que eu encontrei e criei para compensar minhas falhas. O mestre está falando de você, minha querida. TSC, estou um pouco com ciúmes de que ela te valorize tanto. A irmã Yu, que geralmente é uma pequena tola fofa e adorável, realmente tem a aura de uma mestre de seita quando é necessário. Sempre fui com ciúmes de você. Porque a seita Muqin sempre recebe todos os talentos excepcionais. Você é claramente apenas um jovem, mas seu progresso nas artes marciais já é comparável ao meu, e agora que você tem um grupo de inteligência, você se tornou ainda mais perigoso. As gerações passadas de talentos incríveis da seita Muqin geralmente são de vida curta. Seja seu mestre ou o antigo Entingyun, nenhum deles viveu além dos 40 anos. Sem tradução fornecida. E o Ongyan, você não pode mudar esse destino. Eu vou primeiro. E espero por você no inferno. Rudao, embora você seja um agente secreto, você está na seita Muqin desde criança, há mais de 10 anos. Não acredito que você realmente tenha afeto pelo. Parece que você não terá a chance de me xingar mais tarde. Quando eu for para o meu túmulo, vou-te xingar da mesma forma. Ah, Ongyan, você realmente precisa mudar essa natureza de não dizer o que pensa. O dedo do Nirvana pode salvá-la. Provavelmente, só talvez. Pode. Mas, como ela mesma disse, pelo bem da irmã Yu, ela não pode viver. Você tem algo em mente? Vamos, não é bom ficar aqui e assistir aos assuntos privados do mestre. Xiyan. Ancião, tem mais alguma coisa a dizer? Xiyan, se retire. Rudao não tem muito tempo. Não a perturbe. Na verdade, o quarto ancião omitiu algo em sua revelação. Quem envia um espião deve ter algum meio de impedir que ele o traia. Caso contrário, o quarto ancião já teria trocado de lado há muito tempo por vontade própria. Eu só não quero que o quarto ancião deixe arrependimentos. Oh, então é você, Xiyan. Não há nada que eu possa esconder de você. Quão inteligente você é? É bem simples. Meu irmãozinho, estava nas mãos de Dangongshan. Se eu não obedecesse a Dangongshan, a vida dele não estaria garantida. Quando meu irmão e eu nos separamos, ele ainda era muito jovem. Então ele nem se lembra de que tem uma irmã como eu. E agora que Dang Gongshan morreu, ninguém no Templo da Felicidade sabe quem ele é. Ongyan, me prometa. Não deixe ele saber que tem uma irmã. Para que ele não fique com o coração partido. Eu não vou. Eu prometo a você. Quando o veneno do pó místico de 7 flores e 5 ervas começar a fazer efeito, será excepcionalmente doloroso, pois ele irá decair meus órgãos internos. Ongyan, eu gostaria que você terminasse tudo isso por mim. Ajude-me, Lingen. Eu estava errada. Tudo é minha culpa. Gukun. Eu não sei se você se aproximou de mim, uma mulher de meia idade, de coração ou por outro propósito. Mas eu sempre vou lembrar daqueles dias em que você esteve ao meu lado. Então, que nunca mais nos vejamos nesta vida. Lingen, me perdoe. A alta sacerdotisa do Templo Blissful e seu grupo foram todos aniquilados, e a seita Muqin teve uma vitória esmagadora. Parece que não precisamos fazer nada. Embale tudo. Comandante, você reuniu tantos dos nossos homens hoje só para assistir à batalha. Essa foi a ordem do Guardião da Terra, não há dúvida sobre isso. O Templo Blissful perdeu de maneira tão miserável. O Guardião da Terra realmente tem seus meios. Esse cara do Guardião da Terra. Se eu não posso me dar ao luxo de irritá-lo, ao menos posso tentar evitá-lo, certo? Melhor ficar a uma distância respeitosa. TSK, quando as pessoas da Shueilo estavam esperando fora da montanha, eu pensei que quisessem se aproveitar da nossa desgraça, mas elas simplesmente foram embora. A pequena Ongyan conseguiu derrotar Dangongshan direitinho, e eu pensei que no último momento teria que forçar meu corpo cansado ao máximo.
TSK, está tudo bem assim. Minhas velhas ossadas certamente não aguentariam muito mais ação. E aquele Shi Yan não é tão ruim assim. Aceita-me o King, não falta sucessores dignos. Após a notícia da morte dos 5 especialistas do reino inato do Templo Blissful, incluindo a alta sacerdotisa Deng Wongshan, a seita entrou em total caos, e o mestre do Hall do Condado de Yunil, Bai Suyuan, retornou prontamente para assumir temporariamente o cargo de alta sacerdotisa e trazer a situação sob controle. Embora restem apenas cerca de 13 especialistas do reino inato no Templo Blissful, a grande formação da seita está completamente intacta e não há mais medo de invasões externas. Estamos apenas uma sombra de nós mesmos, e só podemos nos esconder em um canto, não ousando falar sobre a expansão. A partir de então, a seita com a classificação mais baixa entre as 9 grandes seitas demoníacas do Império Han deixou de ser a seita Mukin, sendo substituída pelo Templo Blissful, que originalmente ocupava o 6º lugar. Nos últimos dias, Qin Shinsi tem pedido que eu lute com ela. Para alguém tão casta como eu, inicialmente eu ia recusar. No entanto, Qin Shinsi jurou solenemente que nunca mais extrairia minha força vital e usaria em vez disso a técnica de união benéfica de Yin e Yang. Então, eu relutantemente aceitei tentar para descobrir a verdade. Acontece que ela não mentiu para mim, mas para alguém como eu, que pratica as artes marciais com o uso de pontos de origem, os benefícios desse método são limitados. Sem contar que, à medida que o treinamento fica mais sério, quem ataca de forma mais agressiva colherá mais benefícios. Suspiro, e eu devo dizer, Qin Shinsi realmente gosta de mostrar seu poder, pois lutou usando toda a sua força. Ela me tratou totalmente como um saco de pancadas. Uma única sessão de treinamento com você é melhor do que meio mês de cultivo simples. Devo dizer, desde sua visita a Jiangling para praticar o dedo das espadas floridas, você ficou realmente poderosa. Não só conquistou os discípulos mais jovens do estabelecimento Yiqin como seus fãs leais, mas também se aproximou muito do terceiro ancião. E até sua relação com o mestre se tornou cada vez mais íntima. Você deve estar brincando, minha senhora. A matriarca e eu temos apenas uma relação comum de mestre e serva. O mestre confia mais em você do que em Weirudao, com quem ela cresceu. Isso também faz parte da sua suposta relação comum de mestre e serva. E eu pensei que minha senhora pudesse estar pensando em algo, mas acabou sendo isso. Na verdade, quando eu disse pela primeira vez que suspeitava do Weirudao, a matriarca ficou um pouco zangada. No entanto, ao refletir mais, o Weirudao sempre nos trouxe boas notícias sempre que estávamos perdidos. Aquela Bai Yuyan, em particular, apareceu na hora certa. Não era tudo isso um pouco bom demais para ser verdade? Além disso, pense no que fiz naquele dia, minha senhora. Eu apenas informei os anciãos com antecedência que poderia haver problemas na reunião do seto e aumentei a vigilância deles. Se o Weirudao fosse de fato um traidor, então os 3 anciãos, como eu os avisei, inevitavelmente se preparariam para atacar no momento final, exatamente como aconteceu naquele dia. Se não fosse o caso, então seguiríamos com o plano de derrubar o grande ancião. No final, nosso objetivo seria enfraquecer a influência do grande ancião, sem sujar nossas próprias mãos. Quando as provas humanas e materiais fossem conclusivas, todo o grupo do grande ancião cairia em desgraça, e ela não conseguiria reverter a situação com seu poder sozinha. Se for esse o caso, então não é surpreendente que a mestre tenha acreditado em você. Minha senhora, você está tentando dar uma pequena recompensa ao meu sábio marido, é claro. Sim, claro, você pode. Só que sou eu quem vai recompensá-lo, não. Xiyan. Quais dos bens do Weirudao ainda não foram distribuídos? Vamos ver. Ainda há a casa Wowan na cidade de Yan e a filial na cidade de Kufeng não designadas. Na noite passada, lutei contra Qin Shinsi mais de 10 vezes. Estou exausto. Hoje é uma reunião importante para decidir a distribuição dos bens deixados por Weirudao. Como quase dormi. No entanto, Qin Shinsi nem apareceu para uma reunião tão importante, então parece que ela também teve um dia difícil ontem à noite. Suspiro, Qin Shinsi, Qin Shinsi, agora você sabe quem é mais forte. Como esses são os 2 restantes, então. Não estou interessado na casa Wowan, e sou o único digno de pegar a filial na cidade de Kufeng. Quem é a favor, e quem é contra? Lingen, você foi dado o negócio Mayan e a casa de apostas Yuxiang na cidade de Bailu, e ainda quer a filial na cidade de Kufeng. Porque não pega a casa Wowan na cidade de Yan e me deixe ficar com a filial? Dê-lhe a casa Wowan na cidade de Yan. Segundo ancião, você ainda não pediu a minha aprovação.
Então, supondo que lhe dê a casa Owen na cidade de Yan, você retiraria sua reivindicação pela filial na cidade de Kufeng. Porque eu retiraria. Lembro-me de quando o pessoal do Templo Bem-Aventurado veio ao nosso seto para nos matar, apenas a matriarca. E eu os enfrentamos. Vocês dois apenas se esconderam atrás e alimentaram a grande formação sectária. Fiquei seriamente ferido enquanto lutava, então a casa Owen deveria ser minha recompensa. Quanto à filial, é naturalmente parte da minha parte também. Ah, você lutou, então deveria ser recompensado, e quem vai compensar minha honra e inocência que foram manchadas? Alguns dias atrás, eram como camaradas lutando contra o mesmo inimigo. Agora, num piscar de olhos, estão brigando ferozmente pela divisão dos lucros. Que grupo de velhos raposas! Todos vocês, parem de brigar. Grande ancião, sei como compensar suas perdas. Terceiro ancião, não esqueci seu serviço durante a batalha. Na minha opinião, a casa Owen deveria ser designada ao terceiro ancião, enquanto o grande ancião pode escolher 5 discípulos altamente qualificados para continuar seu treinamento. O que os anciãos acham? Não tenho nada a dizer. Suponho que isso seja justo o suficiente. Acho aceitável. Como matriarca, não só cacei as pessoas do Templo Bem-Aventurado, mas também estou presidindo a direção-geral desta reunião em seu nome. Com tudo o que tem acontecido, não consegui nada para mim mesma. Portanto, eu vou ficar com a filial na cidade de Kufeng. Não é de se admirar que a matriarca tenha ficado distribuindo coisas para os outros na primeira parte da reunião, mas não tenha conseguido nada para si mesma. Ela estava de olho no último e mais lucrativo imóvel. Que estratégia inteligente. Mas parece que os anciãos esperavam por isso. Sem problemas. Estou perfeitamente satisfeito com a casa Owen, então deixarei você ficar com a filial. Quando o seto estava em caos, foi a matriarca quem teve os planos e os maiores esforços. Naturalmente, a matriarca é a primeira na lista para quem tem direito de ficar com a filial. Além disso, enviarei tanto meu discípulo Xian quanto o discípulo de Mei Ling, Zhishangu, para a cidade de Kufeng para auxiliar o novo mestre da filial na sua posse. Agradeço aos anciãos pela bondade. Que assistência! Eu acho que é apenas para manter um olho atento nas coisas. Agora que todos vocês receberam sua parte, e esta reunião chegou ao fim. Meu servo pessoal, Shi Yan, também desempenhou um papel considerável neste incidente. Todos os anciãos receberam o que queriam, mas Shi Yan ainda não recebeu sua recompensa devida. Matriarca, eu não tenho ambições elevadas. Além disso, vendo que os anciãos já receberam sua parte dos bens, seria inadequado eu me meter nisso. Porque não me permite escolher outra. Arte marcial no pavilhão dos Sutras. Não estou interessado em propriedades ou qualquer coisa desse tipo, então seria melhor eu obter mais artes marciais no pavilhão dos Sutras. Espera um pouco. Antes de darmos qualquer recompensa a Shi Yan, há uma velha questão que gostaria de resolver com você. Antes da reunião, Shi Yan não tinha alcançado nenhuma façanha e só poderia, no máximo, aprender algumas artes marciais comuns do reino adquirido. Mas a matriarca lhe entregou o dedo das espadas floridas, o que considera altamente não ortodoxo. O que quer dizer com isso, grande ancião? Será que está tentando me condenar? Eu não ousaria. Mas as regras são as regras, afinal. Se nem mesmo o mestre do seto as segue, como pode ela convencer as massas? Isso não é verdade, grande ancião. A matriarca sempre foi muito rígida. Quando você acha que descobriu o plano do Wei Rudao? Foi depois que eu descobri que a matriarca me concedeu o dedo das espadas floridas. Não confunda a relação entre o que aconteceu antes e depois, grande ancião. Isso é bobagem. Ai, ai. Se você diz que estou falando bobagem, então mostre a prova. Se não houver, então é você quem está falando bobagem. Considero o dedo das espadas floridas como sua recompensa. Outras artes marciais não serão mencionadas novamente. Droga. Ela está se prejudicando. Esta velha raposa. A matriarca me forçou a fazer algo bem além das minhas capacidades, então sou grato ao grande ancião e ao segundo ancião por não me virarem as costas e por terem mandado o irmão mais velho Shangu e a irmã mais nova Yan para me ajudar. Ouvi dizer que o irmão mais velho Shangu conhece bem a filial na cidade de Kufeng. Há algo que você possa me contar sobre isso? Apenas me chame pelo meu nome completo. Fui designado pelo meu mestre para ajudar o mestre da filial Shi, e como um dos seus subordinados, não posso aceitar ser tratado como irmão mais velho. Zhishangu. Muito bem, vou-te chamar de Shangu. Shangu, me fale sobre a cidade de Kufeng. Esse cara. Eu expressei boa vontade deliberadamente, mas ele nem aceitou. Parece que ele também não é um personagem simples.
Sim, a cidade de Kufeng é bem monótona, por assim dizer. Graças à governança do Erudal, nossa filial de Kufeng se consolidou muito bem, e todos os grandes e pequenos poderes na cidade adotaram uma atitude de bajulação em relação a nós. Acho que o mestre da filial Xi receberá muitas cortesias dos pequenos poderes quando assumir o cargo. É mesmo. Não me importo muito se recebo cortesia ou não. Mas agora que o Erudal morreu e eu estou assumindo seu lugar como mestre da filial, você tem certeza de que vou conseguir fazer isso sem problemas, Shang-Wu? Não importa o quão fraca a aliança do Grande Rio seja, não deve ser difícil derrubar um artista marcial como eu, que nem sequer alcançou o reino inato, certo? Você está se preocupando. Demais, mestre da filial Xi. Eles não têm condições de mexer com o séquito do Muqing. Caso contrário, o mestre do séquito não se sentiria confortável em lhe atribuir a cidade de Kufeng. Entendo, mas ainda estou um pouco receoso sobre a aliança do Grande Rio, então você terá que ficar de olho neles por mim, Shang-Wu. Embora a matriarca não me colocasse em risco, quanto mais cartas eu tiver, melhor. O Shuai Luo poderia ter sido útil. Pavilhão das águas fluindo à beira do lago. Mestre da filial, estes dois são o banqueiro local da loja de dinheiro Ishin, Zhao, e o chefe do clã Shang, Wu. O clã Shang controla a maioria das estalagens e tabernas na cidade de Kufeng, e o pavilhão das águas fluindo é propriedade do chefe Wu. Mas mais como uma adulação. Shang, você não disse que essas pessoas seriam cheias de cortesia. Mas tudo o que fizeram foi dizer algumas palavras bonitas e nada mais. Eu não suponho que o séquito Muqing terá que pagar por essa refeição, terá? Mestre da filial, a conduta desses caras é um pouco sutil. Mas sou apenas um novato aqui, então não tenho uma visão clara da situação. Só sei que eles não eram assim quando o Erudal estava no poder. Parece que a situação na cidade de Kufeng também não é tão estável. Mas isso é bom, porque se fosse muito estável, não teria graça. Mestre da filial, vou investigá-los após o banquete. Sim, vai investigá-los. A propósito, Shang, aquela coisa sobre os 5 ênfases e os 4 pontos da beleza que estavam falando agora, fui. As 5 belezas e os 4 príncipes, do que se trata? O mestre da filial realmente não sabe. As 5 belezas e os 4 príncipes vêm dos vários setos do Império Han e são os mais proeminentes da geração jovem no Império Han, todos com cultivo no 9º nível do reino adquirido. Pode-se dizer que essas 9 pessoas irão moldar o destino do mundo das artes marciais no Império Han nas próximas décadas. Além disso, entre eles, a esposa do mestre da filial, a irmã marcial anciã Qin Shinxi, é conhecida como a beleza mágica e dignificada. A beleza mágica e dignificada. Então, Qin Shinxi é realmente famosa. Faz sentido, o corpo de Qin Shinxi é realmente tão flexível quanto uma conjac. Ah. Aquela não é a Miss Xian'er do séquito Muqing. Irmão marcial ancião Shang, as lírios de água aqui são lindas. A irmã marcial Júnior Yan'er nunca viu uma lírio d'água antes, então imagino que ela esteja muito animada em ver uma pela primeira vez. Eu estava me perguntando para onde ela tinha ido, então ela foi pegar lírios de água. Não pense nisso, aquela garota fica bem assim. Um poema deveria ser recitado em uma hora como essa. Aquela mulher com a máscara. Ah. Ouvi dizer que a beleza divina e dignificada recentemente chegou à cidade de Kufeng com o príncipe dignificado e gentil. Ela deve ser a beleza divina e dignificada Shidaeun. É o príncipe gentil e digno. É o meu príncipe gentil e digno mais amado. Não posso acreditar que estou vendo ele pessoalmente. Ah! Que vergonha, ele vai descobrir que estou obcecada por ele. Aqui está. Uma linda flor de lótus. Isso. Deve ser o suficiente, certo? Esse é o príncipe gentil e digno, Ji Yuntao. O estilo desse cara é semelhante ao meu. Como personagem principal, a coisa mais irritante é quando há um choque de personagens. Mas, comparado a Ji Yuntao, aquela mulher mascarada, Shi Dain, parece-me atrair mais. Não é o tipo de atração entre homem e mulher, mas sim uma sensação vaga de que há algo nela que me chama. Jovem Sr. Ji, o que traz você aqui hoje? Saudações, senhores. Não o vi há alguns dias, jovem Sr. Ji. Você está ainda mais elegante do que nunca.
Ouvi dizer que meus senhores se reuniriam aqui com o recém-nomeado mestre da filial Kufeng da seita Muking, então vim com a irmã marcial Junior Shi para prestar meus respeitos. Você estava-me procurando. Esta é a jovem senhora Shi, a nova mestre da filial Kufeng da seita Muking. Perdoe minha falta de educação. Mas não vim aqui para conhecer a mestre da filial Shi, e sim para pedir um favor aos meus senhores. Jovem senhor Ji, você na verdade tem um favor para nos pedir. Por que não nos conta sobre seu pedido, jovem senhor Ji? Como discípulo-chefe contemporâneo da seita Tai. Juan, algo que nem ele possa fazer provavelmente não será simples. Deixe-me ouvir o que ele tem a dizer primeiro, mas se for muito perigoso, seria melhor desistir. Não faz muito tempo, o discípulo-chefe da seita da Zeng, Yan Ji, assassinou seu mestre, massacrou toda a sua seita e fugiu do mundo das artes marciais. Como todos sabem, a seita da Zeng é uma seita subordinada ao Shinzai budista, então se algo acontecer a ela, o Shinzai budista naturalmente tomará conta disso, e a irmã marcial Junior Shi ficará responsável. Yan Ji era originalmente um prodígio excepcional da seita da Zeng que tinha um futuro brilhante pela frente. Infelizmente, em algum momento, ele obteve um fragmento do mantra dos 6 desejos demoníacos, uma técnica esotérica da seita demoníaca. Como resultado, seu temperamento mudou drasticamente, e ele adotou o chamado método de cortar os laços com o mundo para avançar ao reino inato, massacrando toda a sua seita. É realmente trágico e desprezível. Yan Ji está no 9º nível do reino adquirido, e combinado com o aumento de poder demoníaco, ele será muito difícil de lidar. No entanto, alguns dias atrás, ele foi interceptado pela irmã marcial Junior Shi, e seu paradeiro é desconhecido depois que ele escapou com ferimentos graves. E agora já confirmamos que ele está na cidade de Kufeng. Pelo que o jovem Sr. Ji disse, você já descobriu onde Yan Ji está se escondendo. Como não precisamos participar do plano para cercá-lo e matá-lo, parece que não somos necessários, certo? Não importa qual plano Ji Yuntao tenha, precisamos impedi-lo de nos envolver no assassinato de Yan Ji. A irmã marcial Junior Shi conseguiu apenas determinar sua localização geral, mas como Yan Ji está usando uma máscara de rosto humano, não conseguimos localizá-lo com precisão. É impossível para Yan Ji evitar o fato de que seus negócios cobrem quase tudo relacionado a alimentos, vestuário, moradia e transporte na cidade de Kufeng. Preciso de informações sobre os movimentos de pessoas em todos os seus respectivos negócios durante o último meio mês. Com essas informações, somadas aos sentidos da irmã marcial Junior Shi, tenho certeza de que podemos encontrar Yan Ji neste vasto mar de pessoas. Isso é fácil. Se Yan Ji visitou o Afang, deve haver um registro disso. Sem problemas, é só uma questão simples. É uma honra ajudá-lo, jovem Sr. Ji. Este Yan Ji é um vilão monstruoso. Estamos obrigados a fazer nossa parte. Então ele só queria informações. Posso fazer esse favor? Então eu agradeço a todos em nome da irmã marcial Junior Shi. Falando nisso, aquele demonio, Yan Ji, nasceu em um seto justo e sempre foi ensinado nos princípios de benevolência, justiça, propriedade, sabedoria e fé. Se ele não tivesse sido desviado pela maldade do seto demoníaco, teria cometido tal crime completamente inescrupuloso, que daria a qualquer um ao direito de puni-lo devidamente. Ji Yuntao, isso é um banquete para o mestre de ramo do nosso seto, o que você quer dizer com demonio e maldade do seto demoníaco? Você está desprezando o nosso seto Muking. Isso não é verdade, irmão Yuntao. Yan Ji é um selvagem brutal que traiu seu mestre e foi contra os ensinamentos ancestrais. Uma pessoa assim não seria tolerada pelo meu seto também, então não vejo problema em capturar um sujeito assim. Irmão Yuntao, você não acha que o demonio, que você usou para caracterizar Yan Ji e o demonio, em nome do meu seto são a mesma pessoa, acha? Eu ficaria feliz em ouvir seus pensamentos. Nosso seto é um seto ilustre reconhecido pela corte imperial. Se todos os setos como esse tivessem pessoas como Yan Ji, capazes de incitar as maiores indignações populares, e dar a qualquer um ao direito de puni-los devidamente, isso não significaria que a corte imperial está cega. Irmão Yuntao, qual a sua opinião? É exatamente como o mestre de Ramo Shi disse. Esse Shi Yan é meio interessante. No mundo de hoje, os setos ilustres reconhecidos pela corte imperial Han, independentemente de serem justos ou demoníacos, têm apenas filosofias diferentes. Os chamados setos justos e demoníacos não são uma distinção entre bem e mal. A retidão é o caminho da honestidade. Significando que as técnicas justas são puras e bem estabelecidas, como um grande e direto caminho, ideal para aqueles que treinam com estabilidade. Enquanto a demoníaco é o caminho do mistério. Significando que as técnicas demoníacas são magníficas e mágicas, como atravessar picos de montanhas íngremes, rochosos e traiçoeiros, mas ao abrir um novo caminho, pode-se encontrar uma forma de escalar até o topo e ter uma vista impressionante do cume.
Então, se algum de vocês, senhores, não conseguir alcançar resultados com cultivo normal, podem tentar no sétimo King. Isso é uma forma interessante de colocar as coisas. Não espero nada menos de um mestre de ramo, sempre ansioso para atrair novos discípulos. No entanto, embora as técnicas demoníacas possibilitem encontrar uma forma diferente de fazer as coisas, frequentemente a custos inesperados ou circunstâncias que podem facilmente fazer as pessoas mudarem dramaticamente sua natureza. De fato, Yanji é um exemplo vivo disso. Júnior Irmã Marcial Shi, você não gosta de estar em contato constante com pessoas de seitas demoníacas, então deve estar muito cansada desta viagem, certo? Não a ponto de tédio, mas... Depois de examinar cuidadosamente o mestre de filial Shi, percebi que a Irmã Marcial Lance realmente aprecia coisas bonitas. Este Shi Dai não disse nada o tempo todo, mas assim que falou, mencionou Kinshin-si. Elas se conhecem. Júnior Irmã Marcial Shi, vamos seguir nosso caminho. Senhores, a Júnior Irmã Shi e eu estaremos aguardando boas notícias na pousada Penguai. Jovem Senhor Ji e Senhora Shi, cuidem-se. O jovem Senhor Ji partiu tão rápido. O jovem Senhor Ji se foi, mas ainda temos o mestre de filial Shi. Além de Shi Dain ser muito fria, não percebi mais nada sobre ela, e aquele Ji Yuntao é educado por fora, mas por dentro não deve ser um homem simples. Eles não vieram antes ou depois para encontrar esses notáveis locais, mas vieram exatamente quando estavam realizando o banquete de boas-vindas para mim. Acham que sou um tolo. Uma hora depois, mestre de filial Shi, vamos nos retirar agora, pois a situação com Yan Ji pode tomar uma reviravolta a qualquer momento. Um vilão como Yan Ji não pode ficar na cidade de Kufeng. Quanto mais cedo o jovem Sr. Ji acabar com ele, melhor. Isso é compreensível, vocês podem continuar seus negócios. Esses figurões da cidade de Kufeng são um pouco astutos. Eu não preciso de você aqui, volte primeiro. Shango e eu temos algo a discutir. Jovem Sr. Ji, parece que você gosta de lírios d'água, então peguei mais alguns. E? Onde está o jovem Sr. Ji? Você ficou pegando lírios d'água por uma hora, eles já partiram. Eu vou ver o jovem Sr. Ji partir. Aquela garota, XNR, tem obsessão por Ji Yuntao estampada no rosto, o que virá a seguir. Mestre de filial. Proteger a dignidade da seita Muking é o que eu deveria fazer como mestre de filial. Mas prefiro não ser aproveitado. Não me importo com qual rixa você tenha contra Ji Yuntao, da próxima vez que quiser me usar, é melhor pensar se tem o direito de fazer isso ou não. Como uma peça insignificante, de onde você tirou a impressão de que era um jogador de xadrez, hein? Diga-me, o que está acontecendo? Não me diga que você não tem nada a ver com Ji Yuntao. Por favor, perdoe-me, mestre de filial. Eu realmente tenho uma relação com Ji Yuntao. Ji Yuntao e eu pertencemos à mesma família, a família Ji de Jiangnan, ele é meu primo. Entre a geração mais jovem da família Ji, Ji Yuntao é o mais destacado. Ji Yuntao é um cara muito arrogante e os membros da família da mesma idade não gostam dele. De qualquer forma, nós dois nunca fomos muito bem, então, para mantê-lo fora da minha vista, simplesmente fugi de casa, juntei-me à seita Muking e raramente volto. Arrogante. Não gostam dele. Na verdade, são apenas perdedores que têm inveja do homem perfeito. Na minha vida passada, havia muitos perdedores que também diziam que eu era arrogante. Não sei o que me aconteceu. Já sou um discípulo da seita Muking, mas ainda estou preso ao passado, até tentando usar a seita para suprimir Ji Yuntao. Cometi um grande pecado, mestre de filial, por favor, me puna. Isso mesmo, gosto de ouvir a verdade. Mestre de filial, isso. Eu curei seu rosto, mas o mesmo erro não deve se repetir. Está me ouvindo? Obrigado, mestre de filial. Nunca mais farei isso. Certo, me fale sobre a relação entre Shi Dain e Ji Yuntao. A captura de Yan Ji é um negócio de Shi Dain, mas Ji Yuntao está participando ativamente como discípulo da seita Taishuan. Não me diga que eles têm um caso. É uma história longa, então começarei com o Shinzai budista, ao qual Shi Dain pertence. O Shinzai budista é a seita mais antiga do Império Han, e dizem que possui uma herança de 1000 anos. A razão pela qual o Shinzai budista sobreviveu através dos tempos é que, além de sua própria herança de habilidades misteriosas, ele conta com o apoio de outra pessoa. A lenda diz que a cada 100 anos, um santo reencarnado da estrela primordial dos deuses aparecerá no Império Han, que liderará a unificação dos justos e dos demoníacos. E a cada 100 anos, o Shinzai budista designará um descendente para procurar por esse indivíduo reencarnado. Shi Dain é o descendente dessa geração. Shi Dain viajou pelo mundo com muitos jovens talentos, e Ji Yuntao é o que passou mais tempo com ela.
Muitos acreditaram que Ji-Yuntao é a reencarnação desta geração. No entanto, eu acredito que essa alegação foi em sua maioria espalhada pelo próprio Ji-Yuntao, com o objetivo de cortar Jushi Dain.